E aí, turma, mais um IES Entrevista e dessa vez com Rafael Cotini, ele que tem a mandada da cabeça do boi, vai falar com a gente hoje sobre mandada de barreira. Ele que tem genética comprovada no laço em dupla e sem dúvida uma das melhores mandadas do Brasil, como vocês podem ver aí no vídeo que vai se seguir. Meu nome é Rafael Cotini, tenho 32 anos, moro em Presidente Prudente, São Paulo, sou profissional do laço em dupla, já ganhei 10 carros, 9 trailers, moto, um monte de moto e premiação em dinheiros. E vivo disso hoje. Hoje eu só faço isso e gosto do que faço. Tô aqui. Então esse é o primeiro boi que você correu, aquela novilha preta, vamos ver o vídeo aqui. Essa posição que você busca aqui, fala o pessoal entender. Você tinha comentado, não tinha comentado a posição que você buscou. Eu gosto do meu cavalo sempre na lateral do boi. Sempre, a gente fala, no modo de dizer, nosso cunha, né? Sempre com a frente pro lado do boi e a traseira para fora do boi. Sempre. Mas assim, a posição de dentro do brete. E sempre no meio do brete. Eu não gosto de deixar meu cavalo para dentro, embicando pro lado da barreira e nem para fora, beirando o pau do brete. Certo, então sempre... Sempre no meio do brete, sempre. No meio do brete. É. Tá, e aí, no caso desse aqui, a gente pode ver, é um boi relativamente lerdo, né? Como é que é a sua mandada pro boi lerdo? Como é que, a gente comentou, mas como é que o pessoal entender? A mandada de barreira, o que você olha, qual que é a sua técnica, como que você manda na barreira? Você posicionou seu cavalo dessa maneira que você falou, então. Eu gosto de mandar, eu gosto de olhar muito o boi. Eu não gosto de mandar em corredor, ferro, qual ferro que o boi passa ou deixa de passar. Então eu treino meus cavalos para ficar focado no boi. Então é igual eu estava falando para você, a mandada minha é o que? O boi saindo ou ligeiro ou mais lerdo, eu saio conforme o boi sai. O boi mais lerdo sempre a gente dá um pouco mais de espaço para ele ganhar um pouco mais, porque os cavalos é mais ligeiro, então chega rápido no boi. E o boi mais ligeiro a gente tenta mandar conforme a mandada dele, é um pouco mais ligeiro, a gente solta um pouco mais rápido, com mais pressão e tocando um pouco mais. Mais justo, você fala. Mais justo, é. E ele... E aqui a gente pode reparar a sua mão esquerda. Quem dita a regra aqui da mandada é a mão esquerda. É a mão esquerda. Esse cavalo... Tem algum treinamento, esse cavalo? Esse cavalo é um cavalo do Thales, já está acostumado a laçar nele faz tempo, é um cavalo mais calmo. A gente se dá bem eu e ele. Agora o cavalo da gente, o cavalo meu de prova mesmo, é um cavalo mais explosivo, mais ligeiro. Eu gosto de treinar ele com a baixada da minha mão. Se eu baixo a minha mão é para ele ir. Se a minha mão continua quieta, parada, é para ele ficar. Ele não vai sair. Vai na sua mão. Ele não vai sair sem eu bambear a mão para ele. Se eu ficar com a mão ali, pode soltar o boi e ele não vai sair. Então ele nunca vai enqueixar, querer sair na frente para mim sair no boi. Então por isso que eu gosto dos meus cavalos, eu demoro um pouco mais no brete do que as outras pessoas. Todo mundo fala isso aí. Isso aí é o jeito que eu treino. Eu treino com calma para me sentir se ele está confortável ou não está confortável para sair. Então ele só vai sair a hora que eu querer. Então por isso que eu demoro um pouco mais para me sentir se está tudo certo para mim ir. Então se o boi sair e eu ficar com a mão parada, ele vai ficar parado. Se eu der a mão para ele, eu que dou a barreira. A maioria das vezes quem dá a barreira não é meu cavalo, não, é eu que dou. Que solta achando que não vai dar e já soltei. E você escora bastante boi para ele ficar na sua mão? Tem alguma... Eu gosto de treinar, eu treino mais para ele do que para mim. Escora boi, não? Escoro bastante boi. Solto bastante boi, laço os boi que dá condição bom, o boi ruim, boi lerdo eu não treino no meu cavalo, que é o cavalo meu de prova, não tem como eu treinar no boi lerdo, porque na prova que a gente corre não tem boi lerdo. Só. Então a gente treina o boi um pouco mais firme. Mais ligeiro. Só que os boi lerdos a gente dá escora e eu escoro. Sempre eu corro 10, 12 boi, escoro 8, 10 boi. Você tem algum treinamento só para mandada de barreira? No sentido de assim, às vezes o cara... Na verdade a principal pergunta é, qual que é a importância da mandada de barreira dentro da laçada, na sua opinião? Principalmente no nível profissional, qual que é o importante? Eu falo por mim, a mandada de barreira para mim é tudo, para mim, que eu sou um cara que não sou
arriscador, tacador de longe, que não é o meu estilo de laço. O meu laço é mais pegar o boi. Então é um pouco mais na frente do que os outros, mas tenta fazer ao mesmo tempo que eles. Então eu gosto de mandar muito certo. Então eu treino para mim tentar não dar barreira e treinar certo meus cavalos com esse espaço de o boi sair, para mim conseguir ir no meio deles igual, porque a minha tacada não é igual a deles, tão ligeira, igual os outros profissionais que tem, que eles arriscam mais, laçam um pouco mais, os cavalos deles saem andando no brete. O meu não sabe nem sair andando, o meu só quietinho, só sai a hora que eu solto. Uma mandada só, principalmente? Uma mandada só, lerdo ou ligeira, uma vez só. Soltou, vai embora. Você acha qual que é o principal erro do amador na mandada? É dois tempos, né? Mandada de dois tempos. Pede, solta a boca, depois segura no meio do corredor, onde que o boi lerdo dá cambão neles, porque aí segura, espera o boi sair lá fora para depois ir. Ó, essa deu 0.17, como a gente tinha falado. Um boi mais lento, você acaba segurando um pouquinho mais. Sim, segura um pouco mais. Que foi um boi mais rápido. Foi o segundo boi, o boi preto um pouquinho mais rápido. Foi uma mandada muito justa, né? Uma mandada de 0.07 segundos. Por que você acha que deu essa mandada justa? Porque o boi era mais rápido, você já percebeu e já mandou já soltei um pouco antes, Mandou um pouco apertado, porque o boi saiu com a pressão um pouco mais forte, eu soltei. Então basicamente você olha o boi. Eu olho o boi, eu não... Posiciona bem seu cavalo. É importante que o cavalo esteja na sua mão, né? É importantíssimo. Isso é muito importante. É importantíssimo. Para você conseguir regular ele. E a posição do cavalo é aquela lá que você tinha comentado. Tentando resumir, né? Não para dentro, não para fora. Sempre no meio do brete. No meio do brete ali. Entendi. E muita gente fala, eu principalmente reparo bastante, vocês laçando, o pessoal laça mais. A mandada, você é um cara que manda muito bem, a gente acompanha nas provas, acompanha as mandadas, a gente vê pela própria barreira da mandada ali que a gente tá falando, manda muito bem. Às vezes, como você mesmo falou, o tempo acaba sendo o mesmo, né? Do cara arriscar vamos supor, tacar de longe e tudo mais, do que ele você às vezes dá uma mandada muito boa, laça um pouquinho mais pra frente, mas como a mandada foi muito boa, o seu cavalo já tá muito preparado para tirar o boi. E a sua tirada é tão rápida e tão boa que o tempo acaba dando até menos. Né? Conjunto se torna mais fácil. E eu vejo que a sua puxada depende muito da sua mandada. Depende, não é verdade? Isso mesmo. Porque às vezes o cara manda errado, ele até laça rápido, mas não consegue puxar rápido, né? Porque tá atrás do boi, o boi tá pra frente dele e aí fica mais difícil de tirar o boi. Sempre por trás do boi. A maioria das pessoas laça um pouco por trás, mas laça saindo. Quase todos os profissionais laçam um pouco por trás, mas sai... Sabe, laça saindo com o cavalo, saindo, não é que laça por trás, sai um pouco por trás fechado no brete e abre e laça. Só que tem facilidade de laçar de longe eles. E eu já não tenho essa facilidade de laçar tão longe, igual eles, de longe. A gente, quando precisa, de vez em quando, a gente acerta, taca uma mais outra, mas não é de arriscar, eu não treino desse jeito, arriscando. Então é... mais consciente. É o jeito meu, eu não consigo, eu não tenho a facilidade de laçar muito mais de longe. Então eu gosto de errar pouco, sabe? Eu me cobro muito para não errar. Então eu prefiro até não ganhar o primeiro, ou ganhar o terceiro, ou quarto, ou quinto, mas eu laçar a prova inteira bem, sabe? Prefiro laçar bem do que ganhar. Essa posição sua aqui você tem alguma dica da posição de corpo aqui, ó? A gente vê que você fica sentado na sela, certo? Com a corda debaixo do braço. Você tem, assim, é um gol seu, alguma questão da mão esquerda tá mais livre? Não, isso é posição de cada um. Eu gosto de sentar bem na sela e ficar apoiado com o corpo um pouco inclinado para trás, para mim acompanhar meu cavalo, porque o meu cavalo tem um pouco mais de explosão. Então eu gosto de fazer isso. Agora, para mim dá certo. Agora, isso aí cada um tem seu jeito de sair do brete, cada um conhece seu cavalo. Muito de cavalo. É muito de cavalo. O cavalo sempre tem um pouco mais de explosão. Eu me acostumei de laçar desse jeito e toco desse jeito. Então, você como profissional, você vê os principais erros são... O principal é duas mandadas, né? Duas mandadas. Duas mandadas que o cara acaba confundindo. Às vezes eu vejo, assim, principalmente o pessoal que tá começando, é normal, você tem ansiedade de perder pro boi e aí acaba sendo pior, né? Aí pede, solta, segura. Você tem a dica assim do cara, às vezes, você prefere o cara que tá começando, ele segurar um pouco mais pra não dar barreira e aprender a mandar de uma vez? De uma vez só, é muito mais fácil. Eu acho que lá na frente vai ser mais fácil pra ele. Ele vai ter mais confiança de laçar e vai tocando. Certo.